Boa noite, estamos começando mais um Horizonte Debate. Eu sou Ana Flávia de Oliveira e vou substituir o nosso colega Jairo Stacanelli nas próximas semanas. E eu conto com a sua audiência e participação pelo nosso WhatsApp, 99642-8473. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o Decreto 9.785, de 7 de maio, que traz mais flexibilidade para a compra de armas. O decreto altera o Estatuto do Desarmamento, aprovado em 2003, que limitava o acesso ao armamento no país. E para debater este tema estão conosco Cristina Paiva, advogada criminalista formada pela PUC Minas e ex-integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG, Felipe Castanheira, diretor do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, e Rodrigo Bedran, advogado, mestre em Direito das Relações Econômicas e Sociais, especialista em Direito Tributário, Processual e do Trabalho, além de membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. E reforçando, envie sua pergunta ou comentário para o nosso WhatsApp, 31 99642 8473, e não esqueça de colocar de onde você está falando e o seu nome, ok? Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença aqui no programa. E eu gostaria de saber, vou começar da Cristina para cá. As pessoas precisam de armas? É uma pergunta bastante polêmica, né? A gente, quando pensa em questão de segurança, a gente tem a sensação de que precisa. Mas o que a gente tem que pensar, principalmente, para que serve uma arma, inicialmente? É para matar. É para isso que serve uma arma. E aí, eu quero matar alguém? Não, eu não quero. E a gente pensa em questões de segurança, mas muitas vezes coisas pequenas, né? Então, eu acho que bastante complexo. Sim. Felipe? Oi. Olha, eu acho que é uma pergunta muito importante mesmo, saber para que servem e a quem servem as armas. Eu acho que essa é uma pergunta fundamental também, porque muito se fala das armas na mão de bandidos, de criminosos, mas pouco se fala das armas na mão do Estado ou até na mão daqueles que se dizem cidadão de bem, né? Então, foi justamente como a Cristina falou. As armas servem para matar. Então, a quem servem elas e quem ganha com isso, né? Eu acho que é uma pergunta muito importante. Quem ganha com as armas? Então, Rodrigo. Eu tenho certeza que ninguém gosta de violência. E assim como as pessoas preferem que o Estado tutele e ofereça esta segurança, né? Então, realmente, o armamento seria aí uma maneira, talvez aí uma última ratio de se pensar para reconhecendo essa ineficiência, essa ausência de efetividade do Estado, consiga dar à própria pessoa a potencialidade da pessoa se defender. Eu creio que é mais ou menos isso que se lê. Essa é a leitura que se faz com esse decreto, e o presidente ele foi eleito com essas promessas, né? Ele, aos poucos, ele está implementando tudo que ele prometeu. Uhum. E o que seria mais fácil, rápido ou talvez mais econômico para o Estado? Investir nessas políticas públicas ou deixar a população se armar? Eu entendo que a política pública, sem sombra de dúvida, ela tem que existir. O problema é que a política pública, ela demora. Ela demora em torno de uns 20 anos, aí, desde o início até o final. E entendo que deve implementar uma consciência individual de respeito mútuo, né? E de cumprimento das obrigações civis, constitucionais. Ocorre que a gente está vivendo hoje um estado em que as pessoas todas estão desarmadas. Eu digo o seguinte, o cidadão de bem, digamos assim. Eu sei que o conceito é um conceito injusto, mas as pessoas, o que seria um cidadão de bem? Seria aquela pessoa sem história criminal, sem nada. Eles estão desarmados. Então, qual que é o problema que eu percebo da nossa realidade? É que uma pessoa mal intencionada, munida de uma arma, às vezes sim drogada ou não, mas
99% dos casos com dedo trêmulo por causa do estresse, põe o dedo no gatilho e fica tremendo. Então, na hora do ato do assalto, digamos assim, corre-se o risco da pessoa subtrair uma vida com o disparo, ainda que acidental, por causa de um bem material. Então, eu digo o seguinte, os valores eles estão um pouco distorcidos. E talvez essa seja a resposta que a sociedade pretendeu ao eleger o presidente. Uhum. Felipe, o Rodrigo colocou uma coisa interessante, que é a questão do estresse que envolve tudo isso e da política pública, que é uma política de longa duração, é um trabalho de longa duração. A imprensa pode ajudar nesse sentido com a educação, né? De que forma que você acha que isso pode ser trabalhado na população? Porque hoje nós temos esse decreto e a população vai poder andar armada. Como que a gente pode ajudar nessa conscientização, nessa formação e educação das pessoas? Olha, eu acho que essa não deveria ser uma tarefa da imprensa, essa não deveria ser a tarefa de ninguém. Eu acho que a premissa está errada, a premissa está equivocada. O que o colega aqui disse, o Rodrigo disse, aponta para um erro social, mas eu entendo que ele aponta como resposta a reproduzir aquele erro, né? Nós não podemos admitir a ideia de que temos que armar as pessoas para que elas se defendam. Isso é impensável, que elas se defendam para quê? Para defender um relógio, um carro, uma carteira cheia de dinheiro, um celular? Qual que é o sentido disso? Não é? E aí nós simplesmente aceitamos um problema real que existe, da sociedade, não de um governo que é incapaz de oferecer segurança, e se respalda na própria insegurança para causar ainda mais insegurança. Isso é extremamente problemático. A gente sabe que, olha, a mídia vai preparar a pessoa. Olha, nós estamos com um problema de dengue, porque as pessoas não cuidam dos focos em casa. Nós teríamos N exemplos para mostrar. Nós temos hoje uma educação que não recebe investimento, né, que está defasada, a educação pública. E nós vamos insistir que nós devemos instruir a população a como usar uma arma. E há pouco tempo tivemos um exemplo muito claro do uso que algumas pessoas que estariam qualificadas para portar armas, o uso que elas fazem. Nós tivemos agora registrado um homem autorizado a ter posse de armas, colecionador, que se aproxima de um morador de rua e efetua vários disparos contra ele, sem a menor cerimônia, né? Ou seja, é isso que nós vamos permitir? Uhum. Então, eu acho que a gente não pode se render a respostas fáceis, que é esse o caminho que até agora o governo tem oferecido e a gente está vendo bem quais são os resultados que ele vem conseguindo até agora. Cristina, na sua experiência como criminalista, imagino que você tenha visto muitos casos que poderiam ter sido evitados se não tivesse uma arma, né? Como que é isso? Sim, a gente consegue ter contato direto com esses casos. Então, aqui eu posso citar vários exemplos. Eu tenho um especial de uma pessoa que entrou um menino dentro da casa dele para roubar. E ele tinha arma em casa, registrada, tudo de forma correta. Ele pegou a arma, primeira reação, e atirou e matou o menino. Hoje, ele reflete sobre isso e ele carrega um arrependimento muito grande. Ele sente que eu não devia ter feito isso. Um menino que entrou pela janela da minha casa, ele podia ter só pego algum bem material, alguma coisa pequena e ido embora. E esse relato dele me marcou bastante. Entre outros casos, que é brigas de vizinho, porque o som está alto, vai lá reclama, o vizinho não abaixa o som, pega a arma, vai lá e atira. Como eu falei, a arma serve para matar. E não é só para se defender, vai ter casos que de fato vai conseguir se defender, mas eu acho que o número é muito menor. E se você usa a arma para poder se defender, certamente quem está com a arma do outro lado vai atirar. Eu trabalhei também na ouvidoria da polícia, né, há alguns anos, tem bastante tempo, sem tempo, mais ou menos uns 15 anos. E me marcou bastante, para você ter ideia, tem 15 anos e essa fala de um policial militar, um sargento que trabalhava lá, e ele falava comigo, olha, eu só ando armado quando eu estou trabalhando.
Quando eu não estou, eu não ando armado, porque eu já fui assaltada, eu prefiro entregar e não reagir, que é justamente a orientação da Polícia Militar, não reaja. Porque se você reage, independente de você ter arma ou não, o outro lado vai atirar de volta. Então é um risco muito grande. Eu acho que investir em questões de políticas públicas, eu acho que dizer que isso é questão de longo prazo e resolver de uma forma assim extrema não é suficiente. A gente tem aí a questão também da Polícia Civil. Eu entendo que tem que ser feito um investimento na Polícia Civil para evitar essa sensação de impunidade. Eu acho que só a investigação, tecnologia, que vai tirar realmente o crime organizado e essa criminalidade da rua. Uhum. Que é o que a gente tem medo, né? E acha que com uma arma vai ter essa sensação de segurança. Essa falsa segurança. Né? Bom, gente, então a gente já está caminhando para o final desse primeiro bloco. E aí, daqui a pouco, na volta do intervalo, eu gostaria que a gente falasse a respeito dessa questão decreto, projeto de lei, foi legal, não foi legal, ok? E eu continuo aqui esperando a sua participação, continue com a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Até mais.